Olá a todos, o CC Pergunta está de volta e hoje temos connosco um convidado muito especial, como são todos na verdade, mas temos connosco o professor Pedro Coelho, professor e jornalista. Obrigada por ter concordado estar aqui connosco, sabemos que tem uma agenda muito preenchida, por isso é mesmo um gosto tê-lo aqui no CC Pergunta. Obrigado. Então, faz este ano 30 anos desde que começou o seu percurso jornalístico na SIC, em 1992. Quando é que surgiu esta vontade de ser jornalista? Já ouvi dizer que farmácia, direito também surgiram na conversa, mas que não era esta a sua vontade. Sim, as profissões clássicas atraem sempre muito os pais, não é? O meu pai tinha muito a ideia de que eu pudesse ter uma profissão clássica, uma licenciatura clássica, já que medicina não era claramente a minha praia. Ele depois houve um período, ainda antes de eu tomar a opção no 10º ano, houve um período em que entendeu que eu poderia ir para a farmácia. O meu pai é comerciante, agora já não é, já está muito velhinho, mas era comerciante e então entendia que poderia ser ele a ficar a gerir a farmácia se eu fosse para a farmácia. Sim. Foi tudo, era um win-win na cabeça dele. Mas eu nunca me virei para as ciências exatas, estive sempre muito próximo das ciências sociais e humanas e desde os 14 anos, basicamente, que acho que quero ser jornalista, portanto já lá vão muitos anos, e nunca pus outra hipótese, nunca me passou pela cabeça outra coisa. E começou então mesmo logo de cedo esta paixão pelo jornalismo, Sim, sempre esteve presente. Eu, quando estava na licenciatura, comecei a ter algumas colaborações com, primeiro, rádios locais, em 1986. Okay. Fiz parte de uma rádio local, onde estive até 1988, e comecei também a ligar-me à imprensa regional, de proximidade. Fui diretor fundador de um jornal na terra onde vivia e onde nasci, que é Montemoro Novo, e durante um ano fui diretor desse jornal. E depois, em 1988, fui fazer o estágio curricular para a Rádio Comercial e acabei por ficar a trabalhar na Rádio Comercial depois de terminada a licenciatura. E como é que fez este salto da rádio para a televisão e o jornalismo em televisão? Na altura, não havia muitos jornalistas de televisão em Portugal, porque só tínhamos a RTP, e o Emílio Rangel, que foi o diretor fundador da SIC, foi buscar os melhores que a RTP tinha. E de facto conseguiu mesmo, teve olho para levar os melhores da RTP, que foram de facto o núcleo fundador da SIC, dos que sabiam de televisão. E depois foi buscar outros, que ele entendia que também eram bons, de outras plataformas. Foi aos jornais buscar alguns e uma boa fatia era gente da rádio. Levou alguns da TSF, que era a rádio onde ele tinha sido diretor, e levou outros, que era o meu caso, aliás 3 pessoas, saímos do CMR, que era o Correio da Manhã Rádio, que era a rádio onde eu trabalhava em 92, quando fui para a SIC. E em 2007 começou a fazer jornalismo de investigação, se não estou em erro, nomeadamente as grandes reportagens. E nós sabemos, especialmente agora como alunos, ouvimos sempre os professores a falar, que não é fácil o jornalismo e há vários desafios, nomeadamente ameaças, críticas mais duras, e num dos seus últimos trabalhos sabemos que lidou com isto de perto. Como é que se lida com este lado da profissão? Sim. O jornalismo é talvez uma das profissões mais escrutinadas do mundo, não é? Nós somos escrutinados em tempo real, sobretudo ao nível do jornalismo de investigação. O jornalismo de investigação tem esta particularidade. No fundo, aquilo que nós, jornalistas de investigação, tentamos fazer é desocultar aquilo que está oculto. E aquilo que está oculto são muitas vezes interesses que são interesses extraordinariamente relevantes para algumas pessoas que querem manter o estado das coisas, querem que tudo fique na mesma. Portanto, querem que aquilo que permaneça oculto continue oculto. Nesse esforço, que é o jornalismo de investigação, de levantar as pedras, nós conseguimos, muitas vezes, trazer verdades que estavam absolutamente escondidas. E o estado das coisas muda. Para algumas pessoas, o estado das coisas muda, porque, de repente, a realidade torna-se transparente, deixa de ter aquela névoa que tinha e passa a ser uma realidade absolutamente transparente aos olhos do mundo. Ora, a revelação dessas verdades ocultas traz para o jornalista que as revela óbvias consequências, sobretudo vindas daqueles cujas verdades ficam desocultadas de repente. Claro. E foi isso que aconteceu, aliás, acontece com praticamente todas as grandes reportagens de investigação que tenho feito, mas aconteceu sobretudo numa que fiz sobre a extrema-direita europeia, em concreto sobre um partido de extrema-direita em Portugal, o Chega, em que mergulhámos tão a fundo na lógica de ação daquele partido, revelámos tanta verdade oculta que foi inevitável a consequência que isso teve, não apenas comigo, mas eu de facto era um pouco o rosto da investigação e acabei por levar com todas as guerras, as guerrilhas, as ameaças,
Foi um tempo difícil, é verdade. E de todas as reportagens que já fez, que já foram muitas, qual foi aquela que mais o desafiou? Eu fiz uma história em 2004, há muitos anos também, que foi uma história numa cadeia. Eu passei durante 13 dias, fiquei numa cadeia masculina, cadeia de Pinheiro da Cruz, que era uma cadeia que na altura estava para fechar. É certo que não fechou porque ainda hoje existe, mas era uma das cadeias piores do sistema prisional português, que tinha um pátio enorme, que era o maior pátio de todas as cadeias em Portugal. E eu tive muita dificuldade em entrar pela primeira vez numa cadeia. Eu acho que não é um ambiente normal para qualquer mortal. E eu não apenas entrei como fiquei, não é? Portanto, eu acabei por só não dormia lá, embora ficasse lá até muito tarde, mas eles não me deixaram dormir lá. Portanto, eu ficava lá todos os dias até às 10, 11 da noite e regressava no dia seguinte às 8 da manhã e acompanhei o cotidiano da cadeia durante 13 dias. E depois fiz o mesmo numa cadeia feminina. Portanto, a grande reportagem era uma grande reportagem sobre cadeias, sobre a relação dos guardas com os detidos, e essa história foi uma história, já é antiga, é certo, mas é uma história extraordinariamente desafiadora, porque ultrapassei os meus limites. Eu não sabia se conseguia ou não ficar a viver praticamente numa cadeia durante tanto tempo, e acho que aí sim, acho que o jornalismo também serve para isso, para nós ultrapassarmos aquilo que julgamos ser os nossos limites, e aí foi um tempo de superação. Entretanto, dando aqui um saltinho, em 2006 começou a dar aulas na FCSH e sempre foi algo que ambicionou para a sua carreira profissional ou simplesmente foi uma oportunidade que surgiu? Não, ambicionei, tanto que eu fiz a licenciatura e depois fiquei a trabalhar, não é? E fiz um percurso normal, portanto fiz o estágio curricular, depois a seguir ao estágio fiquei no primeiro trabalho, depois passei para um segundo trabalho e houve um momento em que eu senti que aquilo só não bastava. Eu precisava de algo mais para me desafiar. E isto coincidiu com o período do nascimento do meu segundo filho. Ele nasce em 2005, eu em 2006 venho para aqui, mas entretanto tinha feito mestrado. E é um professor que foi meu orientador de mestrado, da tese de mestrado, que depois também foi do doutoramento, o professor João Pissarra, que na altura me convidou para vir para aqui dar ateliê de jornalismo radiofónico. E foi uma cadeira que eu basicamente criei de raiz, porque ela não existia na faculdade. Ela tinha sido dada em tempos por um outro professor que não era propriamente um praticante. Ele vinha aqui incomodar os alunos, na minha ótica. E felizmente que o departamento se viu livre dele. E depois fiquei eu a dar ateliê de jornalismo radiofónico, antes ainda de dar ateliê de jornalismo televisivo e jornalismo televisivo na licenciatura. Mas foi uma cadeira que eu, como digo, criei de raiz e foi um desafio, mais uma superação. É mais um exemplo que contribui para a minha superação. Eu acho que hoje sou o melhor jornalista exatamente por aliar à reflexão académica. Complementei-me, é isso mesmo. E agora, para terminar, além de professor, também foi aluno nesta casa, como já referiu. Qual é a memória que lhe traz mais alegria quando se lembra aqui dos seus tempos como estudante? Foi um tempo interessante. Eu quando cheguei aqui em 1984, eu era um miúdo, não é? Tinha 18 anos. E quando aqui cheguei eu vim do Alentejo e não tem a ver com vir do Alentejo em 2022 para Lisboa. Em 1984 vir do Alentejo para Lisboa era um salto imenso, não é? Eu vivia numa vila pequenina onde toda a gente se conhecia e de repente cheguei aqui à faculdade e comecei a lidar com colegas meus que tinham uma outra ligação à cidade, muito diferente da minha, não é? Desde logo não apenas à cidade, mas a tudo aquilo que a cidade nos oferece, a oferta cultural, sobretudo. E eu de repente sento-me na primeira aula, ou nas primeiras aulas, e começo a ouvir um colega meu, chamava-se Paulo Ambrósio. Estava na primeira fila, ele estava sempre na primeira fila. E interagia com os professores de uma forma muito natural. E os professores falavam de um autor qualquer e ele complementava. Tinha ideias também sobre aquele autor e aquilo para mim era tudo chinês, confesso, aquilo fazia-me uma imensa confusão. Eu nas primeiras semanas pensei, até disse aos meus pais, eu não estou aqui a fazer nada, eu não percebo nada daquilo que aquelas pessoas dizem nas aulas, não percebo os professores, não percebo os meus colegas. Senti-me num patamar muito abaixo. É certo que no final do curso, o curso tinha 5 anos na altura, eu fui dos alunos que acabou por ter melhor nota no final do curso e o Paulo Ambrósio só sobreviveu ao primeiro ano, já não voltou ao segundo. Portanto, está a ver que as coisas não são exatamente acho engraçado como memorizou isto. As coisas boas ficam, sabe? As más também. Mas esta acaba por começar mal, mas acabar bem. E
os desfechos positivos são sempre oportunos. E terminamos bem a primeira parte, porque agora passamos para o Entre a Espada e a Parede. Não sei se está a par, mas fazemos algumas perguntas mais engraçadas, com um quê de polémica também, Vamos por a isso elas. está preparado, pode ser? Estou sempre preparado. Sim? Entre a Espada e a Parede com o professor Pedro Coelho, bora lá. Professor Pedro Coelho, conte-nos como foi a sua experiência na casa da Cristina Ferreira. Bom, essa experiência foi felizmente curta. Eu não sou propriamente um entertainer. A Cristina, sim, tem essa capacidade. De facto, é uma extraordinária entertainer. Eu estive ali porque é quase obrigatório. A partir do momento em que nós fazemos uma determinada coisa e essa coisa se torna pública, e o meu trabalho é absolutamente público, nós temos de alimentar a nossa relação com o público. E foi nesse sentido que entendi que deveria ir, porque há para lá da conversa que tive com a Cristina um conjunto de pessoas que seguramente estão interessadas em saber um pouco mais sobre aquilo que eu faço e a forma como o faço. Na prática eu fui lá falar de jornalismo de investigação, não fui falar de mim. Aliás, era uma das coisas que eu tinha combinado com a produção do programa, é que não iria lá falar de mim, porque aquilo que eu sou interiormente e não publicamente não creio que interesse muito às pessoas. Inevitavelmente sou uma figura pública, uma vez que apareço na televisão com alguma regularidade, mas sou público, o que é público é o meu trabalho, não sou eu enquanto Pedro Coelho. É nesse sentido que fiz esse acerto com a produção da Cristina e a coisa correu até bastante bem. Concordo, correu sim. Ok. Agora temos a segunda, que tenho de admitir que até eu estou um bocadinho nervosa aqui para dizer. Qual destas personalidades escolheria para o acompanhar no jantar? André Ventura, Luís Filipe Vieira ou José Sócrates? Bom, seria um jantar extraordinariamente desagradável com qualquer um dos três, confesso-lhe. Eu com o José Sócrates dificilmente poderia ir jantar porque ele incompatibilizou-se comigo em 2005, se não estou em erro, ou 2004. Ui, já tem uma história. E por essa via não seria possível. Eu creio que nem ele me convidaria para jantar. Duvido que o Luís Filipe Vieira, na sequência das reportagens que eu fiz sobre ele, e daquelas que ainda vou fazer, que estão quase prontas, que ele algum dia quisesse convidar-me para jantar. Bom, o André Ventura, nada me liga ao André Ventura, absolutamente nada. Somos ambos portugueses e caucasianos. Seguramente ele gosta desse lado do caucasiano. Também deve gostar do louro e de olhos azuis, porque sou um ariano na ótica dele, eventualmente, mas nada me liga ao André Ventura. Eu acho que dos três, seguramente aquele com que eu não iria jantar seria com o André Ventura. Admito que com o Luís Filipe Vieira pudéssemos falar sobre o Benfica, porque eu sou absolutamente benfiquista, talvez até mais benfiquista do que ele, e talvez aí pudéssemos ter algum ponto de contacto. Ok, encontrou assim um ponto em comum. Então escolheria Luís Filipe Vieira? Sim. Ok. Sabemos que é uma pessoa naturalmente tímida, certo? Uhum. Qual foi a entrevista que fez a outras pessoas que o deixou particularmente nervoso? Isso agora, eu já fiz algumas entrevistas que me deixaram nervoso. Lembro-me que uma vez, a primeira vez, eu entrevistei a Diana Krall 2 vezes. E da primeira vez eu estava extraordinariamente nervoso. Porquê? Porque eu gostava muito e gosto de Diana Krall. Na altura, então, ela ainda estava muito na berra. Todos nós a conhecíamos ainda muito mal. Eu, por acaso, já a conhecia um pedacinho melhor, porque como gostava tanto da música dela, gostava mais de antes do que gosto agora, é certo, mas isto já foi há muitos anos. E estava, de facto, muito nervoso, não apenas porque ia confrontar-me com uma figura que me enchia as medidas na altura, não é? Mas também porque iria falar numa outra língua que não a minha e os embaraços eram naturais. Talvez tenha sido essa uma das entrevistas das que fiz que me tenha deixado um pouco mais nervoso. Lembro-me de uma outra que fiz uma vez ao Mário Soares, ao falecido Mário Soares, em direto numa campanha eleitoral, em que ele, para me desconcertar, eu estava de botas, como estou hoje, e ele chamou-me o Botas. E o Botas, curiosamente, é uma expressão que era utilizada para classificar o António de Oliveira Salazar. E ele fez isso numa simpatia muito malandra, muito malandra, e fez com o propósito, claro, de me desorientar. Uhum.
E agora vamos dar-lhe 2 opções e o professor escolhe aquela que acha melhor para si. Preferia trabalhar na SIC e receber para sempre um salário muito baixo, bastante abaixo daquilo que era merecido, ou preferia trabalhar na CMTV e receber um bruto de um ordenado? Assim, Vou-lhe dizer uma coisa que vai deixá-la espantada. Eu, desde 1995, que não sou aumentado na SIC. De facto, deixa. Não, é sério, eu gosto do que faço e acho que a CMTV não é lugar para se fazer jornalismo, é lugar para fazer outras coisas. Olhe, para entretenimento, eventualmente, mas não para fazer jornalismo. Eu desaconselho todas as pessoas que possam escolher a não escolher a CMTV. Eu digo isto e fica gravado, portanto, hei de comer as palavras, não irei comê-las certamente, porque não irei praticar o que vou dizer agora, mas nem que ficasse desempregado da SIC, eu iria trabalhar para a CMTV. De maneira nenhuma. Eu acho que isso diz muito, de facto. Vamos a mais uma escolha. Eu acho que esta aqui também esta vai ser particularmente difícil, diria eu. Preferia ser professor ou jornalista? Só pode escolher uma. Não pode haver o complemento que tanto gosta e acha positivo para si. De facto, uma coisa e outra andam ligadas. Eu não sou jornalista nem sou professor. Eu sou um jornalista-professor ou sou um professor-jornalista. Portanto, é muito difícil eu, nesta altura do campeonato, dizer preferia ser jornalista. Eu, antes de tudo, aquilo que eu prefiro ser é repórter. Mas atenção, o ser repórter, da forma como eu gosto de ser repórter, subentende um conjunto de outras competências que têm que ser buscadas na academia. Por isso, não lhe consigo... Bom, obriga-me a que o faça, mas é muito difícil dizer-lhe assim, eu só quero ser uma coisa e não seria a outra. Eu lutei muito para ser professor, sabe? Tive que fazer um doutoramento enquanto estava a trabalhar, tive que fazer um mestrado enquanto estava a trabalhar, tenho que publicar e tenho uma vida muito complicada pelo facto de ser professor. E tenho que preparar as aulas, que ao contrário do que vocês possam pensar, dão imenso trabalho a preparar. Portanto, depois de tanto sacrifício, eu não digo, eu quero antes ser jornalista. Isso era voltar atrás. Portanto, eu nesta fase em que me encontro, se calhar até, embora digo, gosto muito de ser jornalista, gosto muito de ser repórter e gosto muito de ser jornalista de investigação, mas nesta fase em que me encontro, se tivesse que escolher apenas uma coisa, provavelmente escolheria a carreira académica, com tudo o que isso implica. Com tudo o que isso implica, sim. Já disse publicamente na Comunidade de Cultura e Arte, numa entrevista que fez há um ano, que a sua autonomia e destaque na SIC são alvo, algumas vezes, pelos seus colegas, de inveja, estou aqui a parafrasear, e até já houve tentativas de lhe passarem a perna. Consegue-nos contar alguma destas situações em específico? Claro que não estamos a pedir nomes, nem nada que se pareça, mas alguma situação em que sentiu que lhe tentaram passar a perna? Sabe que o mundo da televisão é um mundo muito complexo, não é? E se calhar, inevitavelmente, vocês, mais cedo ou mais tarde, alguns de vós irão acabar por cair nesse mundo, e é bom que nós estejamos preparados para evitar os momentos em que nos querem passar a perna. Aconteceu, de facto, algumas vezes, mas eu próprio entendo que, se calhar, eu próprio, sem querer, posso ter passado a perna a alguém, percebe? Porque a televisão encaminha-nos por caminhos ínvios, não é? E sim, aconteceu, tentaram, sei lá, pessoas que eu estava a fazer uma determinada coisa, tentaram fazê-la igualmente em cima de mim, e depois eu tive que lutar por recuperar o que já tinha conquistado. Não é nada de muito específico, são coisas que infelizmente aconteceram, mas por vezes acho que há uma certa tendência para nos tornarmos demasiado obcecados com o nosso trabalho, com o objeto com o qual temos de lidar diariamente, e essa obsessão acaba por nos gerar uma certa cegueira. E começamos a ver demasiado em frente e perdemos a visão periférica. E é sempre mau quando nós perdemos a visão periférica. E acho que as pessoas que me fizeram isso provavelmente já terão experienciado a mesma coisa que eu lhes tenha feito a elas, provavelmente. De 0 a 10, e agora voltamos aqui para a parte académica, como é que classifica a sua exigência como professor? Bom, eu gostava de ser 10, mas vocês, alunos, não iriam concordar que eu fosse 10. Por isso eu acho que sou um 7. Não sei, acho que tem aqui à sua volta várias pessoas que já foram alunos, depois podem dizer no final se concordam ou não. Eu própria já fui, mas eu não tenho opinião aqui. Quem é que gostava mais de levar a um concerto? Dora Santos Silva, Marisa Torres da Silva e Carla Batista.
portanto, 3 colegas aqui da casa. Essa pergunta é muito deselegante, deixe-me dizer. Peço desculpa, mas vai ter de escolher, pode justificar da forma como preferir. Bom, eu obviamente gostaria de levar cada uma delas a 3 concertos diferentes, não é? Mas a poder levar apenas uma, levaria a Marisa, se ela quisesse ir, porque é de facto das 3, eu trabalho bem com as 3, sobretudo com a Marisa e com a Dora, trabalho bastante bem, mas acho que levaria a Marisa porque é aquela com quem eu tenho trabalhado mais. Tenho feito coisas mais difíceis, mais complexas, e tenho uma extraordinária relação profissional com ela, portanto, eventualmente levaria a Marisa, sim. Agora, a professora Marisa, que eu acredito que já foi convidada aqui no CC Pergunta, eu acredito que esteja a ver esta entrevista, já sabe que pode ser convidada para um concerto pelo professor Pedro. Quando nós, alunos, olhamos para si, vemos uma pessoa inevitavelmente muito confiante. E por isso pergunto, qual é o seu maior medo? Bom, medos... O medo é uma coisa muito complexa, não é? Medo eu acho que nós vamos sentindo todos os dias por umas razões ou por outras, mas o meu maior medo é talvez o medo de perder o controlo e de me ir abaixo, não é? Porque a minha vida é tão intensa, se me vou abaixo não tenho capacidade para lidar com a minha vida nem com a vida dos que me são mais próximos. E associado a esse medo, obviamente que perder alguém que me é muito próximo é o meu maior medo, naturalmente. Claro. E com uma vida tão preenchida, isto já é uma curiosidade mesmo minha, o que é que mais gosta de fazer nos seus tempos livres? Era bom que eu tivesse tempos livres. Pois. Eu não tenho tido ultimamente tempos livres. Eu tenho passado os dias... Eu gosto disto, atenção, não me queixo, mas eu trabalho bastante e faço com imenso gosto porque as minhas atividades complementares preenchem-me. E por isso eu acho que é um pouco também um passatempo, muitas vezes, eu ficar agarrado ao fim de semana ao trabalho, é qualquer coisa também que acaba por me deixar muito satisfeito. Mas gosto imenso de viajar com a família. Nós felizmente temos esse privilégio, viajamos sempre 2, 3 vezes por ano. Os 4, somos 4 lá em casa, embora os miúdos já sejam agora mais velhos e não estejam sempre connosco. Qual é o seu destino favorito? Nós, Predileto, assim, que se quisesse ir agora, iria. Nós vamos muitas vezes a Londres. Nós gostamos dos 4 muito de Londres. É um destino muito à mão, que vamos com muita facilidade. Agora, infelizmente, por causa da pandemia, não temos ido, mas vamos sempre com muita facilidade. Por acaso, gostamos os 4 muito de Londres e vamos muitas vezes a Londres. Mas gosto da Escócia, gosto da Irlanda, gosto muito de Moçambique, por exemplo, onde já não vou há bastante tempo. Mas há muitas zonas do mundo onde eu já estive, onde gostaria de voltar a estar, claramente. E agora, para terminar, porquê é que recusou dar voz ao Peter Rabbit? Porque eu acho que o jornalismo exige-nos um conjunto de deveres, não é? Desde logo, a minha imagem pública não pode, em nenhuma circunstância, ser chamuscada por coisas que eu posso evitar. É certo que muitas vezes a minha imagem pública é chamuscada por coisas que eu não posso evitar. Sei lá, as consequências das minhas reportagens em determinadas pessoas e a forma como essas pessoas que se sentem lesadas por aquilo que eu fiz tentam perverter a minha imagem, isso é uma consequência inevitável de fazer aquilo que eu faço, por um lado. Por outro lado, tudo aquilo que eu posso evitar, eu evito. E neste caso concreto do Peter Rabbit, eu pude evitar. E embora isso me fosse dar dinheiro, eu não me movo por dinheiro e ponho acima do dinheiro muitas outras coisas, desde logo aquilo que me demora imenso tempo a conquistar, que é a credibilidade, não é? Que é o património de qualquer jornalista. Achava que fazer a voz do Peter Rabbit de um coelho iria tirar esta credibilidade? Iria transportar-me para uma dimensão que não é a minha dimensão, nem é a minha dimensão pública. A minha dimensão pública eu sou jornalista de um canal de televisão, sou um jornalista visual que faz jornalismo de investigação. Essa é a minha imagem pública. Junto da faculdade, enquanto professor, enquanto académico. Essa é a minha imagem pública. Qualquer coisa que vá para lá disso distorce a minha imagem pública. É só por isso.
claro. Só tenho a dizer que os seus alunos têm muita pena que não ouviram a voz do professor no Peter Rabbit, só isso. Muito obrigada. É um prazer, obrigado. E chegamos ao fim. Não foi difícil, pois não? Não foi, Tranquilo? senhora. Muito Ótimo. obrigada por ter estado aqui connosco e como Prazer. forma de agradecimento costumamos oferecer uma pequena lembrança engraçada e é assim um bocadinho em seguimento com a última pergunta do Entre a Espada e a Parede. Temos, Peter Rabbit, não é bem o Peter Rabbit, mas é um coelho. coelho para da o Páscoa. Exato, um coelho da Páscoa para o obrigado. professor Pedro Coelho. Sim, senhora, muito obrigado. Mais uma vez, obrigada pela sua Foi um presença, foi prazer. um gosto tê-lo aqui connosco. Muito Obrigado, obrigada. está, obrigadíssimo. E chegamos ao fim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários outros professores que gostariam de ver aqui sentados onde o professor Pedro Coelho está e vemos no próximo. Sim, senhora. Fazer um raccord, como diz o professor. Exatamente. O professor que não leva mal aqui algumas perguntas um bocadinho mais polémicas é a palavra. Estou preparado. Diz-me, Rita, à minha esquerda.